Crianças, hoje é dia 30 de setembro, estamos encerrando o mês de setembro, não é? Já está acabando. Então, hoje nós temos aula de língua portuguesa e de ensino religioso. Então, pega seu caderno de língua portuguesa, vamos fazer o cabeçalho? Então, vejam que a professora já fez aqui, ó, o cabeçalho com o nome do nosso município, Rio Negro, 30 de setembro de 2021. Lembrando que Rio Negro é um substantivo próprio, porque é o nome do nosso município. O tema da aula de hoje é letra R em final de sílabas. Olhem aqui, ó. Ar, ir, or, ur. Ar, ir, or, ur. Or, como você, dependendo da palavra, né? Então, vamos lá. Então, a professora vai fazer uma leitura com vocês agora. Então, vamos para a leitura? Então, eu vou ler para vocês um poema de José Paulo Paes, que se chama Meu Automóvel. Então, prestem bem atenção para vocês descobrirem que automóvel é esse. Então, vamos lá. Meu automóvel. Eu tenho um automóvel diferente, que não assusta bicho, nem atropela a gente. Um automóvel que espera na sua até a tartaruga atravessar a rua. Um automóvel que não ganha corrida, mas nunca fez ninguém perder a vida. Um automóvel que durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças. Vamos passear? Que automóvel é esse? Que não assusta bicho, não assusta gente, espera a tartaruga atravessar a rua, ou seja, não é rápido. Que não ganha corrida, nem fez ninguém perder a vida. Um automóvel que não tem pressa. Durante a viagem, ainda dá para admirar a paisagem. Que automóvel é esse? Não polui o ar. Subam nele, crianças, vamos passear. Dá para a criança subir. Imagine, qual será esse automóvel? Eu acho que eu já sei. E você? Já adivinhou? Então, eu vou deixar para vocês pensarem. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, vamos lá. A aula de hoje, como a professora já falou, é sobre letra R em final de sílabas. Então, é no finalzinho. Não é no começo da sílaba, nem no meio. É no final que a gente vai trabalhar. Vejam que a letra R aqui, ó, está depois da vogal ar, né? Depois da vogal A, depois da vogal E, ir, da vogal O, or, e da vogal U, ur. Então, aqui nós temos a consoante R. Então, vejam que ela está no final da sílaba, tá? Claro, para formar uma sílaba, aqui dá para formar uma sílaba, né? Ir, de ir em algum lugar. Aqui falta ainda algumas consoantes para a gente formar a sílaba. Então, agora, nós vamos continuar aqui. Então, vejam lá no slide. Então, olhem a imagem R em final de sílaba, né? Vejam aqui que eu trouxe o ar, ir, or, ur, e eles estão escritos com várias letras, na script, na minúscula cursiva, na maiúscula, né, script, e na maiúscula cursiva. Apesar que aquele A ali não é assim que a gente faz a letra maiúscula cursiva, mas é só para ilustrar, tá? Vocês lembram que o A maiúsculo cursivo é assim, ó. Olha aqui no quadro. Só para não confundir, ó. Maiúsculo cursiva, tá? Porque ali eu tirei da internet, então tem esse errinho ali. Então vejam que todos são igual a professora colocou aqui no quadro, só que com outras letras. Vejam lá que nós temos a palavra árvore. Por que será que eu trouxe a palavra árvore? Porque temos ar dentro da palavra árvore. Agora vejam aqui, nós temos outras palavras que eu trouxe para vocês. Verdade, quando você lê, você já sente o R, ó. Verdade, circo, urna, gordura, sorte,
arte, martelo, carta, mar, celular, verde e par. Então, vejam aqui, crianças, que nós temos a letra o R, em algumas sílabas, eles estão no começo da sílaba, né? Em algumas palavras. Por exemplo, verdade. A primeira sílaba da palavra já tem o final com a letra R, com o er, né? Daí forma verdade. Então aqui ele está aparecendo na primeira sílaba. Lá no circo, vejam lá no circo. Circo também é na primeira. Urna também. Gordura, sorte. Aqui nós temos algumas, a maioria na primeira sílaba. Lá no celular, vejam lá embaixo o celular. Celular é na última sílaba. E par é na única sílaba que temos, né? Então, a maioria aqui começa com a primeira sílaba terminando com R, dessas palavras. Só o celular que é a última. Então, vejam agora essas aqui. Escorredor, que é aquele de escorrer louça. Apontador, torneira, cobertor, caderno, shorts, guarda-roupa, garfo, porta e colher. Então, vejam aqui. Olhem ali o torneira. Ela está na primeira sílaba. Tor. Então, ali eu já tenho o R no final da primeira sílaba. Guarda também. Porta também é na primeira. Agora vejam o caderno. Caderno, a sílaba que temos o final com R, que é vejam aqui no quadro, ó, né? Do caderno, aqui teria que ter um D, né? Caderno está no meio da sílaba, ou melhor, no meio da palavra. No meio da palavra. Agora vejam a outra. Escorredor. Está lá no final. Então, a gente pode encontrar a letra R no final das sílabas. Pode ser no começo, no meio ou no fim da sílaba. No fim da palavra, tá? Sempre no fim das sílabas, mas no fim da palavra. No começo da palavra, no meio da palavra ou no fim da palavra. Olha lá, colher também está no fim. Agora, nós vamos olhar lá na apostila. Pega a apostila de vocês e olhem que vocês têm o texto. A árvore do meu jardim. Eu vou ler com vocês o texto e a gente vai trabalhando esse texto juntos. Então, pega a apostila, você vai acompanhar a leitura lá e eu vou trazer a leitura aqui para vocês. Então, vamos ler esse texto? Então, nós vamos ler agora o texto. Você tem lá na sua apostila e eu trouxe ele aqui. A árvore do meu jardim. Uma pequena sementinha nasceu do meu jardim. Suas folhas eram bem pequenas e seu caule muito frágil. O tempo passou e aquela pequena plantinha, numa linda árvore, se transformou. Na primavera, se cobria de flores perfumadas, que davam um lindo colorido ao jardim. O verde desaparecia e lindas borboletas enfeitavam ainda mais a bela árvore. No verão, nos davam sombra onde era só diversão. Até mesmo no inverno, sua cor verde intenso nos alegrava. Hoje estou distante, mas sei que lá ela permanece, linda como sempre, e quando posso vou matar a saudade. Gente, olha que texto interessante. Fala sobre uma árvore no jardim, de uma pessoa que viveu as estações, várias estações, provavelmente vários anos, conviveu com essa árvore lá no jardim da casa dela. Aqui no final a gente percebe que diz assim, ó: hoje estou distante, mas sei que lá ela permanece linda como sempre, e quando posso, vou matar a saudade.
Talvez é uma casa antiga, talvez é a casa dos pais, dos avós, de alguém que, né, que conviveu com essa planta. Vejam que fala sobre as estações do ano, ó, na primavera, aqui no verão, fala mesmo no inverno, não fala aqui do outono, mas a pessoa viveu isso também. Então, crianças, que interessante, né? Depois, agora que nós passamos pelo Dia da Árvore, dia 21 de setembro, a gente passou pelo Dia da Árvore, então a professora trouxe esse texto para a gente trabalhar ainda mais a palavra árvore, né? Olhem que a árvore foi preservada, porque ela permanece lá no jardim, não foi cortada. Então, crianças, o que a gente vai estudar aqui? A gente vai perceber, lembrem que a gente está falando sobre a letra R no final das sílabas, né? Então vejam aqui, nós vamos usando esses quadrinhos, selecionar todas as letras R que a gente perceber no final das sílabas, certo? Então vamos começar lá, ó. A árvore. Vejam que aqui nós já temos uma sílaba com ar. Eu quero que você pegue o seu lápis, deixa eu pôr mais para cima, para não apagar o acento. Eu quero que você pegue um lápis colorido, pode ser vermelho, o que você quiser, e circule o ar da árvore lá. Todas as que eu for marcando, você vai circulando. Então vamos continuando aqui. A árvore do meu jardim, olha lá, ó. Lá eu já tenho mais um, jardim. Uma pequena sementinha nasceu no meu jardim. Mais uma vez aparece a palavra jardim. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Circula lá. Jardim, jardim. Suas folhas eram bem pequenas e seu caule muito frágil. Olha que nós temos um R aqui, mas ele está no meio da sílaba e não no final. Então eu não vou circular. Frágil, né? E só se fosse far, né? Então não. O tempo passou e aquela pequena plantinha, numa linda árvore, novamente, né? Cadê? Aqui. Se transformou. Olha ali que a gente tem o for. Deixa eu pegar um menor. Peraí. Pode ser assim mesmo. Se transformou. Na primavera, ó, tem um R, mas não é no final da sílaba. Então não vamos circular. Na primavera se cobria de flores perfumadas. Perfumadas, ó. Que davam um lindo colorido ao jardim. Mais um jardim. Apareceu 1, 2, 3 vezes a palavra jardim. O verde, ó, o verde na sílaba. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Dá. O verde desaparecia. E lindas borboletas. Então vamos no bor, né? Borboletas enfeitavam ainda mais a bela árvore. Mais um ar. No verão, nos davam sombra, onde era só diversão. Olha lá o diversão. Também temos aqui. Também temos o R no final da sílaba. Diversão. Até mesmo no inverno, sua cor, olha cor. Olha aqui, ó, que é uma sílaba só, essa palavra, isso termina com R. Uma cor verde, mais um verde. Intenso nos alegrava. Hoje estou distante, mas sei que lá ela permanece limper. Ó, quase deixei passar. Permanece linda como sempre. E quando posso, vou matar a saudade. Olha quantos nós temos. Percebam, crianças, que a gente só percebeu aqui o ar,
e o or. Nós não encontramos nesse texto o ir nem o ur, né? Ar, aqui tem or, ó, bor, or. Perceberam? Então, ir eu não percebi, a não ser que eu deixei passar, mas não, acho que não. Então, eu não percebi o ir aqui no nosso texto. Então, você vai olhar lá para o vídeo, selecione todas as palavras, vai lendo e selecionando tudo que você achar de ar, ir, or ou ur, tá? Então, crianças, vocês têm lá na apostila de vocês algumas atividades, tá? Vocês vão copiar aqui abaixo todas as palavras, vocês vão copiar lá na apostila todas as palavras que você circulou. Nós circulamos o ar, mas a palavra é árvore, tá? Então você pode, além de circular o ar, circula a palavra também para você não confundir. Ó, aí circula o jardim também para você não confundir. E aí você vai copiar essas palavras. Aonde? Você vai copiar as palavras lá na apostila. Depois que você copiar as palavras, que é árvore, jardim de novo, não é um jardim só. Tem 3 jardins, você copiou um só. Árvore, jardim, ó, jardim aparece, árvore de volta, não precisa, só uma vez. Transformou, perfumada, jardim de novo não, verde, borboletas, ó, árvore não precisa de volta, diversão, inverno, cor, verde você já selecionou, não precisa de volta, permanece e matar. Depois que você selecionar que você copiar essas palavras que você circulou, então você vai fazer o seguinte, você vai ver, vai identificar onde que essa árvore nasceu, né? Como que era essa árvore e como a árvore ficava na primavera. Então, como que ela era? Se ela era bonita, se ela era grande, como que ela era e como ela ficava na primavera. Depois, você vai encontrar essas palavras que você selecionou, que você copiou, vai colocar em ordem alfabética. Por exemplo, temos a palavra árvore e você vai colocar em ordem alfabética. Você vai colocar primeiro a primeira palavra. Você sabe colocar palavras em ordem alfabética, né? Então você sempre vai olhar a primeira letra. Daí se tiver mais uma palavra que comece com A, daí você vai ter que olhar as duas primeiras letras para ver qual que vai antes na ordem, tá bom? Depois, qual que vem a próxima letra na ordem alfabética? B. Você tem lá jardim. Será que jardim vai ser a próxima palavra? Então você vai ter que ir olhando as palavras para ver qual que vem antes na ordem alfabética. Sempre respeitando a primeira letra. Se tiver duas com a mesma letra, por exemplo, 2 com A, você olha a segunda. Por exemplo, diversão, aqui ó. Diversão. Aqui não tá aparecendo o I, né? Mas tá. D. Se tiver mais alguma com a letra D, você vai ter que ver a segunda letra para ver qual delas que vem antes. Por exemplo, aqui é um I, ó. I, tá? Se a próxima palavra tiver um A, aquela vem antes, porque o A vem antes na ordem alfabética. Só lembrando para vocês como é que coloca na ordem alfabética. Vai que vocês esqueceram. Vocês também têm que encontrar substantivo. Substantivo, professora? Isso. Vai procurar os substantivos que estão no texto. Eu não lembro o que é substantivo. Substantivo são palavras que dão nome. Nome às coisas, às pessoas. Olha lá, ó. Árvore é um substantivo. Jardim, sementinha. Então vejam, folhas. Então você vai ver os substantivos e vai anotar. Depois, se você anotar os substantivos, você vai procurar adjetivos. Você lembra o que são adjetivos? São palavras que dão qualidade às coisas. Deixa eu ver uma aqui. Frágil, ó. Frágil é um adjetivo. Então você vai procurar os adjetivos, ó, lindo, colorido. Procure os adjetivos que você vai encontrar aqui no texto. Depois você vai ter mais algumas atividades para fazer. Você vai
passar algumas palavras para a letra cursiva que tem lá no texto. Vai lendo lá e vai fazer, tá bom? Agora vamos voltar lá para o nosso slide. Então, crianças, olhem lá o texto, vão respondendo. Vou fazer uma pergunta. Qual é o tema desse texto que a gente leu? Do que ele está falando? Quando você tem uma pergunta que é assim, qual é o tema? Você tem que pensar do que aquilo está falando, do que esse texto fala. Nesse caso, o texto fala de uma árvore em um jardim, certo? Então, o texto não fala de uma pessoa, fala da árvore. O que é o assunto principal? A árvore. Mesmo que apareça ali a primavera, aparece o verão, aparece as flores, aparece os passarinhos. O tema é a árvore. Então, você sempre pensa o que é o assunto principal, tá? Você vai ter também uma pergunta lá que diz assim: qual o gênero textual que pertence o texto? Pensem, crianças, o texto, olha lá na apostila de vocês, será que ele está em verso? Ou seja, no formato de poesia, com versos, estrofes, rimando? Será que é em verso? Será que ele é em prosa? Ou seja, está com parágrafos, com pontuação, bem organizadinho? Será que é dessa forma, em parágrafos? Em prosa? Em prosa seria em parágrafos. Será que ele é uma receita? Você viu uma receita? Está dando uma receita para fazer alguma coisa? Não. Ou será que é uma carta? Aquilo ali é uma carta que alguém escreveu para outra pessoa. Pense, a gente já estudou esses temas. Então pense, o que você acha que é sobre o que esse gênero? Qual que é o gênero do texto, tá? E agora, crianças, nós vamos olhar uma atividade, olha lá no slide, que tem lá no livro de vocês. Eu trouxe essa porque ela traz algumas informações. Vocês, além da apostila, vocês têm que fazer atividade do livro, da 133 a 136, as páginas. Mas essa aqui, eu quero que você leia comigo. Então vamos ler lá. Leiam. Leia as frases e observe as palavras destacadas. O príncipe queria casar. Que príncipe? O príncipe da nossa leitura anterior, do nosso conto maravilhoso, que é a princesa Ervilha, lembra? Então vamos lá. O príncipe queria casar. Escutou alguém bater na porta. Depois de entrar no palácio, a princesa foi dormir. Crianças, prestem atenção que nós temos 4 palavras selecionadas. Na primeira é casar. Na segunda, bater. Na terceira, entrar e dormir. Todas as palavras aqui são ações. Ações de casar, ação de bater, ação de entrar e de dormir. São ações que estão acontecendo, não é? O príncipe queria casar, então é uma ação. Tudo isso são os verbos. As palavras que representam ação são verbos. Verbos, professora, o que é verbo? A gente já falou de substantivo, que são as palavras que nomeiam tudo. Nós já falamos de adjetivos, que são as palavras que dão característica a tudo. E agora nós estamos falando de verbo. Então, agora vamos ver o que é verbo. Olha lá, são chamados de verbo. Agora olha lá no slide. Leiam comigo. Verbo é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno da natureza. Agora vejam lá, ó, ação, cair. É algo que aconteceu, é uma ação, cair. Poderia ser pular, sentar, correr, deitar, falar, tudo é ação. Estado, estar triste, estar doente, estar alegre, compreenderam? Estado é estar, no caso de estar de alguma forma. Fenômeno da natureza. Chover. Será que só chover? Não. Pode ser chuviscar,
pode ser nevar, gear, que aqui gia muito, né? Gear, trovejar. Então, são fenômenos que acontecem na natureza. Então, o verbo são palavras que indicam ações, estado ou fenômeno da natureza. Então, vejam aqui. Olhem esses aqui. Veja lá no slide. Limpar. O menino está limpando a mesa. Lavar. O menino está lavando a roupa. Varrer. A menina está varrendo o chão. Arrumar. A menina está arrumando a cama. Cozinhar. Temos o menino cozinhando. Passar. O menino passou a roupa. Comer. A menina está dando de comer ao bebê. Estender. A menina estendeu a roupa. Vejam que eu formei frases com cada uma dessas palavras. E todas elas representam ações. Então, são ação, são verbos. Então, verbos, não se esqueçam. Na maioria das vezes, a gente percebe os verbos nas ações, mas não é só ação. Lembram que fenômeno da natureza também é verbo? Por exemplo, lá, ó, trovejar, ventar, chover, relampejar, nevar, anoitecer, amanhecer. São todos fenômenos da natureza que acontecem na natureza. Agora vejam aqui. E o estar? Olha a moça lá, estou surpresa. Ela está surpresa. É um estado dela naquele momento. Estou bem, o rapaz disse. O outro, você está louco de estar louco. Estou tranquila, a moça está tranquila. E estamos felizes, o rapaz está ali muito alegre. Então é de estar, então é um verbo do verbo estar. Estamos, estou, está, tá bom? Então agora, crianças, vocês vão fazer atividade do livro e atividade da apostila. E agora nós vamos para a nossa próxima aula, que é de ensino religioso. Então, em ensino religioso, nós vamos trabalhar o tema liberdade. Então, vamos lá. Então, preste atenção que a professora vai falar um pouquinho sobre liberdade. Olha lá aquela imagem, que linda! É um vaso, né? Um pote que tinha borboletas dentro e elas foram libertas. Será que liberdade é só isso? Então, o que será que é liberdade? Liberdade para a criança é ela ser feliz. Então, a criança, ela precisa ser livre. Você precisa ter liberdade, ser livre. Claro, tudo dentro, né, dos limites. Você não pode sair fazendo tudo o que você quer, mas ser livre para conversar, para falar, para pensar, para sentir, certo? Para aprender. Então, vamos lá. Ser acolhida. Ter liberdade é também ter acolhimento, ser acolhido pelos adultos, por quem pode te acolher. É ser amparada também. Então, para a criança ser feliz, ela precisa ser livre, mas ela precisa também ser amparada quando ela precisa de atenção. Receber educação. Então, você precisa também da educação. Receber amor, sobretudo muito amor. Atenção, carinho, compreensão, amparo e amor. Mas será que só a criança precisa ter liberdade? Precisa ser amparada e protegida? Não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres também. Então, nós temos que começar a pensar um pouco sobre as mulheres. Todo dia 25, todo mês, a gente pensa nas mulheres. É o dia de combate à violência contra as mulheres e contra as crianças. No caso aqui, nós vamos falar sobre contra a violência contra a mulher. Então, acabou, chega, gente, basta. Olha a frase que diz ali: violência contra a mulher, já basta. A violência é todo tipo de violência. Violência física, violência emocional, violência financeira,
vários tipos de violência. A gente vai assistir um vídeo que fala um pouquinho, daqui a pouquinho. Agora veja aqui, ó. Olha essa imagem. A moça está com a mão assim. Pare, chega. Então, dentro de casa, as pessoas sofrem violência. A criança sofre violência, as mulheres, homens também, mas é sobretudo mulheres, crianças e até idosos. Então a gente tem que parar e pensar. E se precisar, se ver que está acontecendo alguma coisa assim, denunciar, pedir socorro. Então chega de violência. Então as mulheres, elas precisam de proteção. Criança tem que ser feliz, livre e as mulheres também. Agora eu vou colocar um videozinho para vocês que fala um pouquinho sobre a violência contra crianças e mulheres. Então assistam e prestem bastante atenção. Então vamos lá. Caro visitador e visitadora do programa Criança Feliz, nesta semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre um assunto muito delicado que merece atenção especial: a violência doméstica contra mulheres e crianças. O distanciamento social adotado para prevenir e controlar a disseminação da Covid-19, o aumento do estresse psicológico, a perda ou redução da renda familiar, o medo e as incertezas são fatores decorrentes da pandemia que podem elevar os riscos de violência doméstica. Mulheres e crianças estão mais expostas a maus tratos físicos, psicológicos, ao abuso e outras formas de violência. Para muitas mulheres e crianças, a casa pode ser um lugar inseguro, uma vez que estão sendo forçadas a conviver longos períodos com seu agressor ou agressora devido à sua mobilidade reduzida. Essa situação também dificulta a formalização de denúncias às autoridades, pois há um maior controle do agressor sobre as atitudes da vítima. Por isso, visitador e visitadora, compartilhe mais informações sobre canais de referência e outros serviços de apoio disponíveis para crianças e mulheres em situação de violência em seu município. Informe-se e esteja alerta. Em muitas localidades, as denúncias e registros podem ser feitos online, por aplicativos ou websites, por telefone e nas delegacias especializadas. É importante você saber que a rede de proteção e os serviços de acolhimento para vítimas de violência continuam funcionando. Estes estão disponíveis em todo o território nacional e são de descagem direta e gratuita. O Ligue 180 acessa a Central de Atendimento à Mulher e está disponível 24 horas por dia, todos os dias. O Disque 100 ou o aplicativo de celular Direitos Humanos Brasil podem ser utilizados para denúncias de violência contra crianças e outras violações de direitos humanos. Outros canais de denúncia são os conselhos tutelares, a polícia, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Procure repassar informações sobre esses outros canais de denúncia existentes em seu município. Atenção para os pontos a seguir. A criança pode estar sofrendo ameaças em relação à sua segurança, o que inclui a redução da supervisão e negligência de cuidados, agressões físicas e psicológicas, como tapas e xingamentos, abuso sexual, sofrimento por causa de mortes e doenças de membros da família e separação de membros da família. É importante aconselhar pais, mães e cuidadores a manter a calma, a evitar conflitos, agressões físicas e psicológicas. Respirar fundo e esperar antes de reagir são atitudes que ajudam. Conversar com toda a família de forma aberta sobre como cada um está se sentindo também é importante. É preciso criar um ambiente de paciência, amor e segurança para todos os membros da família e não reproduzir comportamentos violentos. Aconselhe as famílias a evitar lidar com o estresse mediante o uso abusivo de tabaco, álcool ou outras drogas. Essas substâncias dão uma sensação de alívio e fuga da realidade, porém, em longo prazo, pioram o bem-estar físico e mental e podem trazer sérios riscos à saúde. Converse com as mulheres e cuidadores e esclareça as diferentes formas de violência citadas no material: física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Ajude as mulheres e crianças que estiverem sofrendo violência a desenvolverem estratégias para buscar ajuda, como identificar quem pode ajudá-los em momentos de crise, manter contato com pessoas de confiança,
combinar um sinal de emergência com alguém ou conseguir um momento de privacidade para denunciar. Encoraje as pessoas da comunidade a estarem atentas a choros constantes, gritos e pedidos de socorro, que são indícios de violência. Se alguém presenciar, ouvir ou suspeitar de situações que podem ser de violência, deve comunicar às autoridades por meio dos canais de denúncias. As ligações de denúncia são gratuitas e o anonimato é garantido. A proteção de mulheres e crianças é dever de todos. Diante de uma reclamação de abuso ou violência, você deve escutar com atenção e demonstrar confiança em quem está fazendo o relato espontâneo. Deixar que a mulher ou criança lhe diga com suas próprias palavras o que aconteceu. Realize o mínimo de interferência ao relato e não faça perguntas que possam constranger, reprimir a vítima ou induzir respostas. Pergunte apenas o que for necessário para os devidos encaminhamentos. Criar um ambiente de confiança e respeito e assegurar a privacidade da vítima. Informar os números e locais que ela pode acionar. Informar o caso ao seu supervisor. Tenha em mente que seu papel nesses casos é ouvir respeitosamente o relato espontâneo da vítima e repassar imediatamente o caso para o seu supervisor. Não é seu papel investigar o caso ou resolver o problema. Visitador e visitadora, reforce com as famílias que é importante manter o distanciamento social, mas, se for preciso, as mulheres e crianças devem sair de casa e procurar ajuda. Agradecemos sua atenção e até a semana que vem com mais dicas e informações. Então agora, crianças que vocês assistiram o vídeo, agora vocês têm atividade na apostila. Lá vocês têm uma gaiola com alguns passarinhos que voaram e outros que estão dentro da gaiola. Eu quero que você escreva uma palavra que represente liberdade para você, né? Em cada passarinho daqui. E dentro da gaiola tem 2 que não saíram ainda. Por que eles não saíram? Será que é por medo? Por que eles não saíram? Então você vai escrever 2 palavras para eles também, para aqueles que não saíram. E embaixo vocês vão fazer um desenho sobre algo que represente liberdade para você, tá? Algo que você acha que para você ter liberdade é aquilo ali, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau!